Boa noite, Dri. Bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem com você? Bem, graças a Deus. Tá falhando? Correria aqui. Tá falhando ou tá? Hoje tá bem, tá? Ai, Tá, que tá pra bom. ouvir. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, Lô. Bom dia. Ai, filha, tudo bem? Ai, tudo bem, e você, mãe? Graças a Deus. Tudo bem. Eu liguei um minutinho mais cedo, porque hoje a gente vai desembarcar aqui em Maceió e o pessoal vai descer. E aí eu falei, não, mas antes eu vou fazer o meu estudo. E aí, por isso que eu liguei uns minutinhos mais cedo e vou tentar acabar um pouquinho mais cedo, tá bom? Mas nós vamos fazer aqui o nosso devocional, porque nós temos visto que a obediência, né, é um princípio que vai nos trazer, né, a graça de Deus, a obediência, né, como nós temos visto aqui na vida de Noé, nós vemos que há uma participação da graça na nossa vida, né? Porque se decidimos obedecer, né? Se decidimos. Porque, na verdade, não é a decisão de obedecer, é o comprometimento, né? E isso são coisas que nós, seres humanos, podemos fazer. Isso é questão de caráter, né? Isso é questão de compromisso. Então, quando nós nos comprometemos, né? Realmente a graça de Deus, ela nos alcança, né? Deus olha para a nossa vida, para o nosso coração, mesmo que muitas vezes a gente quer fazer uma coisa, mas a gente ainda não consegue fazer aquilo, mas o Senhor, Ele olha a intenção do nosso coração, Ele olha o desejo do nosso coração. Não, olha, a Angelita, mesmo que ela peca aqui, ela tem o desejo de me obedecer, ela tem o desejo de fazer as coisas que me agradam. Então, a graça do Senhor, ela está diante de nós, né? Ela está em nós. É como na vida de Noé, né? Noé não era perfeito. Nós sabemos que ele não era perfeito porque a Bíblia fala que não tem um justo sequer, que não tem nem ninguém perfeito, que não tem ninguém que não peque. Mas a Bíblia fala que Noé acha graça diante de Deus. Por quê? Porque Noé, ele se comprometia, mesmo em um tempo de total corrupção, ele se comprometia em ser um homem justo, um homem honesto, um homem que gostava de fazer as coisas debaixo da obediência do Senhor. E assim ele alcançava a graça de Deus. E é isso que nós estamos buscando aqui, minhas irmãs. Eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que vocês também têm consciência de que não são perfeitas, de que falham muito, mas que nós estamos aqui, né, buscando o Senhor. Nós estamos aqui buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz que quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, né, busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes nós estamos correndo atrás de todas as outras coisas e não buscando o reino de Deus. Mas eu acredito que nós estamos buscando o reino de Deus, né? E todas as outras coisas, que coisas são essas? O que comer, o que beber, o que vestir, a nossa vida, a nossa mente, as nossas emoções, tudo isso será acrescentado em nós. Por quê? Porque nós estamos buscando alinhar o nosso coração com o coração do Pai. Amém? Então, esse é o caminho e eu só quero louvar a Deus e agradecer a Deus por vocês estarem aqui comigo como parceiras, né? Como mulheres que se comprometem em estudar a palavra de Deus. Mulheres que realmente reconhecem, né? Que sozinhas nada podem fazer. E é nessa força que nós estamos, nessa confiança que nós estamos no nosso Senhor, que muitas coisas o Senhor já tem mudado e muitas coisas o Senhor ainda há de mudar. Amém? Vamos orar. Eu não sei se vocês... eu acho que eu não consegui colocar ontem aqui o Salmoterapia, né? Mas eu vou colocar aqui mais tarde no Clube da Bíblia. Se eu não colocar, vocês me cobrem.
Gente, esse salmoterapia, ele é um neurocientista, ele é psicólogo, ele tem várias formações, além de pastor. E eu, além do estudo aqui da palavra de Deus no dia a dia, eu também estou fazendo essa salmoterapia, que é o estudo dos salmos, versículo por versículo, e ele, como ele é um psicólogo, ele traz, né, aquilo que é a explicação da ciência. É muito gostosa a meditação dele e eu quero indicar para vocês. Eu quero pedir para vocês fazerem, porque tem me feito muito bem, tem me fortalecido demais e tem me ajudado a me conectar mais com Deus e também mais comigo mesma. A gente precisa muitas vezes olhar para dentro de nós, né, para a gente se entender, entender o momento, entender o porquê daquela angústia, entender o porquê daquela ansiedade, entender o porquê daquela irritação e ele explica direto as emoções. Ele fala que toda emoção é um motivo para a oração. Eu gostei muito dessa frase dele e achei muito legal mesmo, porque de fato, toda emoção que a gente sente é um motivo para a gente orar. Então depois eu vou deixar aqui para vocês, tá? Ele é o Dr. Jonathan Leônio e ele faz parte lá da equipe Jesuscope, né? Inclusive vai ter uma conferência deles agora dia 12, mas infelizmente eu não vou poder ir porque é justamente data de aniversário do meu marido. Então, assim, mas eu ainda vou numa dessas conferências deles, que trata muito da saúde mental. Então, eu quero deixar essa indicação para vocês aí. Eu já coloquei lá para quem participa no da nossa comunidade, né, no Telegram, que é do Emagreça com a Bíblia. Já coloquei essa indicação lá. Então, não perca as indicações, elas são preciosas. E, Angelita, como que você recebe essas indicações? Eu recebo direto do Espírito Santo. Eu peço para o Espírito Santo, o que é que eu preciso aprender agora? O que é que eu preciso alimentar-me agora? E o Espírito Santo me leva a essas pessoas, né? Para que eu possa aprender com elas. Então, eu aprendo aqui com vocês, né? Muitas vezes estamos umas às outras aqui trocando informações, trocando conhecimento, mas eu também recebo de outras pessoas, né? Amém? Então vamos orar para a gente começar o nosso estudo de hoje. Senhor Deus maravilhoso Pai, eu quero te louvar e te agradecer, te bendizer, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é muito bom conosco. Nós somos gratas a Ti, Pai, por todo esse derramamento de graça que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, pelas suas misericórdias que têm se renovado a cada dia. E, Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado, pela Tua graça. E ainda, Pai, que nós temos enfrentado vários levantes do inimigo, ainda que nós temos enfrentado várias provações, ainda que nós temos enfrentado vários desafios, várias tempestades, Pai, nós sabemos e confiamos que o Senhor está conosco. E é nessa confiança, Pai, que o seu Filho amado Jesus Cristo venceu, é que nós também vamos vencer, porque nós estamos agarradas naquele que venceu. E a nossa confiança é na vitória de Jesus. Nós sabemos que por nós mesmas, sozinhas, nós não podemos vencer nada. Nós sabemos que por nós mesmas, sozinhas, nós não somos capazes. Mas é o teu poder, Pai, que se manifesta nas nossas vidas, através da obediência, através do compromisso com o Senhor. E nós acreditamos, Pai, que o Senhor tem se alegrado de nós. O Senhor é conosco e o Senhor continuará sendo conosco. Obrigado por tudo que tens feito, Pai. Obrigado por tudo que tens falado conosco. Abençoa hoje esse estudo que vamos entrar no capítulo 9 de Gênesis. Fala aos nossos corações. Ensina-nos a tua palavra, Pai, e nos fortaleça para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Usa as nossas vidas, Pai, para falar do teu amor. Não nos deixa, Senhor, de bocas fechadas, mas nos dê oportunidades, Pai, para falar de ti, falar, Senhor, das grandezas do Senhor, falar do teu amor incondicional, mas também falar do teu juízo, Pai, porque o juízo virá. Nós estamos sendo alertas todos os dias aqui que o juízo está próximo. Então, Pai, nos ajuda a alcançar aquelas pessoas a quem o Senhor já escolheu para salvar.
Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa. Abençoa o nosso dia para quem está no Brasil. Abençoa a noite de quem está no Japão. Dê sonhos de revelações. Em nome de Jesus, visita cada uma de nós, Pai, da maneira que só o Senhor sabe. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós entregamos as nossas vidas a esse estudo. O Espírito Santo venha conduzir cada palavra, não nos deixa enganadas, venha conduzir cada detalhe desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós vamos começar com a leitura de Gênesis 9. Eu tô lendo aqui na versão transformadora, mas o estudo eu faço na revista atualizada, porque fica bem mais perto do original ali, mas aqui fica mais entendível. Então, cada versão é uma ferramenta que o próprio Deus, né, nos deu para poder entender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Então, vamos lá. Diz assim o texto em Gênesis 9. Deus confirma sua aliança. Então, Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, todos os animais da terra, todas as aves do céu, todos os animais que rastejam pelo chão e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vocês. Guardem isso, minhas irmãs. Terão medo e pavor de vocês. Eu os coloquei sob o seu domínio. Assim como dei a vocês cereais e os vegetais por alimento, também lhes dou os animais. Mas nunca comam carne com sangue, pois sangue é vida. Exigirei o sangue de todo aquele que tirar a vida de alguém. Se um animal selvagem matar alguém, deverá ser morto. Quem cometer assassinato também deverá morrer. Quem tirar a vida humana por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem. Agora sejam férteis e multipliquem-se, povoem a terra outra vez. Então Deus disse a Noé e a seus filhos: confirmo aqui a minha aliança com vocês, seus descendentes, e todos os animais que estavam com vocês na embarcação, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, todos os seres vivos da terra. Sim, confirmo a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão exterminados pelas águas. Nunca mais a terra será destruída por um dilúvio. Então Deus disse: eu lhes dou um sinal da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos para todas as gerações futuras. Coloquei o arco-íris nas nuvens. Ele é o sinal da minha aliança com toda a terra. Quando eu enviar nuvens sobre a terra, nelas aparecerá o arco-íris, e eu me lembrarei da minha aliança com vocês e com todos os seres vivos. Nunca mais as águas de um dilúvio destruirão toda a terra. Ao olhar para o arco-íris nas nuvens, eu me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos da terra. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca com o pai foram Sem, Cã e Jafé. Desses 3 filhos de Noé vêm todas as pessoas que agora povoam a terra. Depois do dilúvio, Noé começou a cultivar o solo e plantou uma videira. Certo dia, bebeu do vinho que ele próprio havia produzido, ficou embriagado e foi deitar-se nu em sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e saiu para contar a seus irmãos. Então Sem e Jafé pegaram um manto e colocaram sobre os ombros. Em seguida, entraram na tenda de costas e, olhando para o outro lado do fim, para não ver a nudez do seu pai, cobriram-no com o manto. Quando Noé se recuperou da bebedeira e descobriu que Cã, seu filho mais novo, havia feito, exclamou: maldito seja Canaã, que ele seja o servo mais insignificante de seus parentes. E disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja servo de seu irmão. Que Deus amplie o território de Jafé, que Jafé compartilhe da prosperidade de Sem e Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Uau, que texto maravilhoso, quantas informações nós temos aqui, principalmente, né, da honra ao pai. Mas vamos aqui, versículo por versículo, para a gente estar tirando
cada lição e cada oração também que nós podemos fazer, né, a partir de cada versículo. Eu quero muito que você anote esses versículos no seu caderninho de oração, porque esse tem sido um novo jeito que o Senhor tem nos colocado aqui no coração para estudar. Então, imagine um momento em que tudo que você conhecia foi destruído. A vida que antes existia não está mais lá. Tudo foi reconfigurado e agora você tem diante de si uma nova oportunidade, um recomeço dado por Deus. Noé e sua família acabaram de passar pela maior purificação que a terra já viu. O dilúvio varreu toda a corrupção da humanidade e agora Deus os chama para uma nova fase, um novo pacto, um novo relacionamento com Ele. Gênesis 9 vai nos ensinar sobre as bênçãos e as responsabilidades de um novo começo. Olha só, vai nos ensinar a aliança eterna de Deus com a humanidade e vai nos ensinar a fraqueza humana e suas consequências. Nós vamos examinar agora, versículo por versículo, e o que esse capítulo vai nos revelar? Vai revelar sobre a fidelidade de Deus e a fragilidade nossa, do homem, né? Então, a primeira coisa que nós vamos observar aqui é que a bênção e a comissão de Noé, né? Noé recebe a bênção, mas também ele é comissionado a fazer uma coisa. Olha só, Gênesis 9, do versículo 1 ao 3, vai falar: abençoou a Deus Noé e a seus filhos e disse: sejam fecundos, multiplicai e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão todos sobre os animais da terra. Então, olha só, os animais, eles têm medo de nós, né? A maioria dos ataques dos animais são por medo, né? Então, os animais, eles têm medo de nós por conta que o próprio Deus colocou esse medo dentro deles. Quem que sabia disso? Coloque aqui para mim, escreva aqui para mim no Clube da Bíblia, se você sabia que os animais, eles têm medo de nós por conta que Deus, o nosso Deus, ele coloca esse pavor, né, dentro dos animais. Para quê? Para que isso sirva como uma proteção para nós, né? Então, assim, e aqui também, Deus abençoa, quando Deus abençoa ele, Deus também comissiona: olha, vocês vão ser sede fecundos, multipliquem-se, né? Então, aqui Deus dá também, né, o alimento para eles. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento, como vos dei a erva e tudo que vos dou agora. Então, qual que é o princípio que eu e você tira para nossa vida aqui? É o princípio que a bênção do novo começo vem com uma responsabilidade. Toda vez depois de uma tempestade, né, depois de um novo ciclo, esse novo começo, ele vem com uma responsabilidade para nós. Deus, ele está nos dando novos começos. Olha só, aqui no Clube da Bíblia, eu vejo que agora tem um novo começo. A gente estava estudando de uma forma, agora a gente já está estudando de outra. Deixa eu beber um pouquinho de água. Com gás. Nossa, estou bebendo água com gás, porque aqui na cabine não tinha água. Água normal. Então, olha só, a bênção do novo começo vem com responsabilidade. Então, Deus está nos dando novo ciclo aqui no Clube da Bíblia. Eu acredito que vai ter novas responsabilidades para nós, né? Assim como Deus fez com Adão, Deus também abençoou Noé, seus filhos, e os comissiona ao quê? A se multiplicar, a encher a terra. Então, Noé recebe aqui autoridade sobre os animais e agora também a dieta humana inclui a carne além dos vegetais. Qual que é a aplicação que nós podemos tirar desse primeiro trecho aí, do versículo 1 ao versículo 3? É que Deus sempre abençoa os seus servos após de tempos de provações, mas cada bênção traz também uma responsabilidade. Devemos administrar bem tudo aquilo que Deus nos entrega. A oração, nós vamos tirar lá de Salmo 128, versículo 1, que diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e anda nos seus caminhos.
A segunda coisa que nós vamos ver aqui, a observar, está do versículo 4 ao versículo 6, que fala sobre a santidade da vida humana, né? Aqui tem uma recomendação, ó. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Certamente eu requererei o sangue vosso, o sangue da vossa vida de todo animal. O requererei. Bem como do homem, de cada um requererei a vida do seu irmão. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui a gente encontra uma doutrina nesse trechinho aqui, que é a doutrina da santidade da vida humana e do juízo de Deus. A vida humana, ela é santa, ela é do Senhor, né? A nossa vida, ela pertence ao Senhor. Então, nem eu, nem você tem direito de tirar a nossa vida. E nem eu, nem você tem direito de tirar a vida de outra pessoa. E aqui o texto está bem claro. Se a gente tira a vida de outra pessoa também vai tirar a nossa vida, né? E é o texto que está dizendo. É o texto que está nos informando isso. Então, a doutrina, essa doutrina... Angelita, mas agora Jesus veio. Isso ainda está em cumprimento? Minhas irmãs, é a palavra de Deus. E é só Deus que vai decidir, né, se Deus ele vai dar o perdão ou se ele não vai dar o perdão para aquele que tirou a vida de outra pessoa. A gente conhece várias pessoas aí, né, às vezes a gente conhece, né, eu conheço pessoas que já tirou vida de outras pessoas, né, e até agora tá vivo, então eu só vou concluir esse raciocínio aqui que a palavra tá dizendo, quando acontecer o que a palavra está dizendo. Mas, enfim, essa não é nossa questão. A questão é que a vida, ela é santa, né? A santidade da vida humana e o juízo de Deus, né? Deus, ele instituiu o valor da vida humana e ele proíbe o assassinato, né? A pena para quem tira uma vida injustamente é a própria vida. E a justificativa é clara: o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Qual que é a aplicação que eu e você podemos tirar aqui? É que a vida humana, ela é sagrada e ela pertence a Deus. Nós devemos honrar esse princípio com o nosso respeito ao próximo e na forma como tratamos as pessoas. A oração que nós vamos tirar daqui está lá em Salmo 36, versículo 9, que diz: pois contigo está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O terceiro ponto que nós vamos observar aqui está no versículo 8 ao 17, que é a aliança de Deus com Noé e toda a humanidade. O versículo vai dizer: disse Deus a Noé e a seus filhos: estabeleço a minha aliança conosco e com vossa descendência, e com todo ser vivente que convosco está, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca. Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Então, aqui uma promessa. Deus estabelece a sua aliança eterna. Às vezes, quando sai aí na televisão, olha, o mundo vai acabar em água, o mundo vai acontecer isso e vai acabar com tudo. Então, nós já vimos aqui que não é verdadeiro essa informação, né? O Senhor mesmo prometeu que o mundo não vai mais acabar com água. Então, Deus promete que nunca mais vai destruir a terra com o dilúvio e estabelece o quê? O arco-íris como um sinal perpétuo dessa aliança. Então, todas as vezes que nós olhamos para o arco-íris, é Deus falando conosco: estou te lembrando da minha aliança. A terra não vai mais ser destruída com água. Então, quando você olhar para o arco-íris e alguém estiver perto de você, é uma oportunidade de você falar de Jesus para as pessoas através do arco-íris, né? Nossa, Angelita, que legal, não sabia dessa ideia. Eu sempre uso, né, essa oportunidade para poder falar de Jesus. Quando eu vejo um arco-íris, eu falo: olha, Deus está me lembrando que ele nunca mais vai destruir a terra com água. E ali a pessoa fica curiosa: nossa, como Deus está te lembrando? Aí eu começo a contar a história para a pessoa. Você já tinha essa estratégia? Escreve aqui para mim se você já tinha essa estratégia. Duas coisas eu já perguntei aqui no grupo para vocês. Se vocês puderem, por favor, escreva aqui para me ler o comentário de vocês.
E é sobre o temor que Deus colocou dentro dos animais. Os animais, eles têm medo de nós, porque o próprio Deus, ele colocou o temor dentro dos animais. E também sobre o arco-íris, né? Dessa aliança que o Senhor fez conosco através do arco-íris. Quarto ponto, o pecado, a gente vai ver do versículo 18 ao 23, o pecado após a aliança, a fraqueza ali de Noé. Então, ó, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora a seus irmãos. Então, Sem, Cã e Jafé tomaram uma capa, puseram-a sobre ambos os ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do seu pai, sem que o vissem. Então, qual que é a lição que nós tiramos aqui? É o perigo da falta de vigilância e a diferença entre zombaria e respeito. Olha só, nós vimos aqui que o pai, né, do temor dos animais e do arco-íris eu sabia. Só essa estratégia de evangelizar nunca tinha pensado. Glória a Deus, Dri. Agora você já tem uma estratégia nova aí, ó. Você que gosta de falar bastante de Jesus para as pessoas, tá? Oportunidade aí, minha irmã. Mais uma para o seu caderninho. Então, olha só. A lição que nós aprendemos aqui é o perigo da falta de vigilância, né? Minhas irmãs, como a bebida, ela tem acabado com as vidas e com as famílias. Como a bebida, ela tem levado pessoas a abismos, pessoas a perder famílias inteiras por conta, né, dessa falta de vigilância, né? E Noé, o que Noé fez aqui? Ele se embriagou, né? E olha, ele mesmo, ele amaldiçoa um filho. Ele amaldiçoa, né, aquele filho que viu seu pai bêbado, né, ali e zombou dele, né? Olha lá, tipo, o pai era uma referência, nunca viu o pai daquela forma, e Noé, ali o homem justo, né, acaba caindo na embriaguez e se expõe. E aí o Cã, seu filho, zomba dele, enquanto Sem e Jafé demonstram respeito e cobrem a sua nudez. A Ania tá perguntando se tem aula online. A gente tá em ligação, não tá aparecendo, será? A ligação? Será que não tá aparecendo para ela? Então, nós vimos qual que é a aplicação que nós podemos tirar para nós aqui, né? É que até os mais fiéis podem falhar. E a nossa atitude diante do erro do outro revela o que? O nosso caráter. Devemos escolher o caminho do respeito e da restauração. A Nia diz que não tá conseguindo entrar, que tá dando falha. Mandou até uma foto aqui, ó. A ligação falhou. Não sei por quê. Deve ser algum pico que ela tá enfrentando de internet. Ó, a Larissa entrou. Então, olha só. Aplicação, olha só, gente, essa aplicação muito importante para nós, né? Que até os mais fiéis podem falhar. E quando esses fiéis falharem, qual que vai ser a nossa atitude diante do erro do outro, né? A nossa atitude diante do erro do outro vai revelar o quê? O meu e o seu caráter, né? Então, nós devemos escolher o caminho da restauração, né? E do respeito. A pessoa errou, vamos respeitar o erro, ninguém erra porque quer, né? Então, respeitar não quer dizer que a gente concorda
com o erro, tá certo? A oração que nós vamos tirar daqui é Mateus 26, 41, que vai falar: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O ponto 5 que nós vamos ver aqui é do versículo 24 ao 29, que vai falar sobre as consequências do pecado. Então, olha só: despertando Noé do seu vinho, soube o que fizera o teu filho mais moço e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos dos seus irmãos. Olha só, o princípio que a gente vê aqui é que nossas ações, elas têm consequência, né? Nossas ações, elas sempre vão ter uma consequência. Nós precisamos pensar nisso. O que eu faço, eu vou ter uma consequência que vai voltar para mim aquilo. Então, por causa da irreverência de Cã, o seu filho ali, por causa da irreverência de Cã, seu filho, Canaã recebe o quê? Uma maldição. Em contraste, né? Sem e Jafé são abençoados por uma atitude honrosa a seus pais. Qual que é a aplicação que nós tiramos daqui, né? É que as decisões que tomamos afetam nossas gerações futuras e nós devemos escolher honrar a Deus e respeitar aos outros. Olha só. Esse estudo tá bem profundo também, né? Tá falando que nós, né, devemos ter cuidado com as nossas ações. As nossas ações, elas vão ter consequências. A Bíblia também nos ensina a Bíblia também nos ensina a honrar, né? A honrar pai e mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor te deu, que o Senhor Deus te dá, tá? Em Êxodo 20:12, né? Então, a gente sabe que honrar pai e mãe vai trazer para nós a bênção da longevidade, né? O Senhor prolonga os nossos dias aqui nessa terra. E vocês gostaram da tabelinha do resumo que eu fiz ontem aí para vocês? E deixei aí aqui Quem conseguiu ver a tabelinha do estudo? Ó, vou fixar ela aqui. A Ania não tá conseguindo entrar. Poxa vida, Ania, que pena. Eu não sei o que tá acontecendo. Ó, vou fixar a tabelinha aqui e o resumo. O resumo não, a conclusão que nós tivemos. Isso é importante a gente recapitular para que a gente guarde, né, a reflexão. Quem gostou? Vocês viram ontem? E também a conclusão de que nós vimos? Eu também vou colocar aqui a tabelinha para vocês e o resuminho, né, de cada versículo, porque eu acho isso bem importante, tá certo? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Eu amo essa forma que você faz do estudo. Ó, a Adri já gostou. Esse resumo, ele fica muito bom, por quê? Porque depois a gente guarda, né? A gente sabe o que é doutrina, a gente sabe o que é promessa, a gente sabe o que é princípio, o que é lição. Isso é muito, muito, muito importante a gente guardar de cada texto, porque aí a gente vai aprendendo mais, né? Então, a gente chega aqui, ó, a gente viu do versículo 1 ao 3, a gente encontrou aqui um princípio, né? Que Deus abençoa Noé e dá a ele autoridade e alimento. A gente vê do versículo 4 ao 6 uma doutrina, né? Que a vida humana é sagrada e ela pertence a Deus.
Então, se o inimigo já jogou seta aí na sua cabeça de você tirar a sua vida, de você se matar, ou de você tirar a vida de outra pessoa, saiba que a vida pertence a Deus, ela não pertence a nós, ela é santa, ela é sagrada. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Isso é uma doutrina. Doutrina é o quê? É aquilo que realmente que vai se cumprir, que é a palavra de Deus que está dizendo, não é eu nem é você, é Deus que estabeleceu. Do versículo 8 ao 17, há uma promessa, né? Deus faz uma aliança eterna e estabelece ali o arco-íris. Do versículo 18 ao 23, a gente aprende uma lição, né? Que é o pecado de Noé e a diferença entre a honra e a desonra, né? Olha só, o pecado do pai amaldiçoa um filho e honra os outros 2 filhos. Olha só, você gostaria de amaldiçoar um filho seu? Claro que não, né? Claro que não. Mas olha só, Noé acabou ali, naquele momento ali de, quando ele soube, pode ter sido um momento de descontrole dele, né? E ele pega e amaldiçoa o seu próprio filho. Olha só, ele amaldiçoou seu próprio filho. Então, quantas vezes nós também, né, não fazemos isso quando nossos filhos nos desonram, quando nossos filhos fazem alguma coisa que acaba nos trazendo tristeza, a gente acaba jogando aí uma maldição, né, na vida deles. Então, que nossas bocas sejam para abençoar os nossos filhos, né? E do versículo 24 ao 29 tem outro princípio, né? Que o pecado, ele vai trazer consequências para as futuras gerações. Nós precisamos ter muito isso em mente. O pecado, ele sempre vai trazer a consequência para futuras gerações. Então, nós precisamos ter muito cuidado, né? Com o pecado, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós falamos, né? Então, eu já vou colocar aí a nossa tabelinha e vou concluir aqui para a gente orar, né? E terminar já o nosso estudo. O capítulo 9 de Gênesis, ele nos ensina, né? Primeiro ponto, que toda bênção traz responsabilidade. Segundo ponto, que a vida humana deve ser respeitada e protegida. Terceiro ponto, Deus é fiel à sua aliança, mesmo quando o homem falha. Quarto ponto, a embriaguez e a irreverência trazem graves consequências. Quinto ponto, devemos honrar nossos pais e cobrir suas fraquezas com respeito. Olha só, nós devemos honrar os nossos pais e cobrir as suas fraquezas com respeito. Amém? Que possamos aprender com Noé a confiar em Deus, respeitar a santidade da vida e viver de forma honrosa. Amém? Louvado seja Deus por Deus estar nos abençoando tanto, né? Com esses estudos. Se você tem um pedido de oração, coloque seu pedido de oração aqui, que nós vamos orar. Já coloquei aí o nosso resumo. E coloca seu pedido de oração pra gente orar. Eu quero oração por mim, pela minha família, pelo meu esposo, para que Deus continue nos abençoando, continue nos sustentando e que a graça dele seja sempre sobre a nossa vida. Amém? Coloca seu pedido de oração, porque mesmo que a gente já estiver orando, o Senhor está vendo esse grupo, o Senhor está olhando esse grupo. Então é muito importante você pedir, interceder pela sua família. Você está aqui representando não só a sua família, mas você está representando toda a sua geração. Então não perca a oportunidade de colocar o seu pedido de oração, de orar, né? Porque esse grupo aqui também, na hora que nós estivermos orando, essa semana nós estamos orando pelos nossos esposos em específico, né? Ore mesmo, minhas irmãs, não perca essa oportunidade, não deixe a tempestade chegar para depois você orar, né? Ore, coloque aqui seu pedido, você não precisa expor ninguém, né? Por exemplo, quando você apresenta alguém, você não precisa expor o problema que a pessoa tá passando ou o que a pessoa tá passando. Coloca aqui, ora pelo meu esposo, ora pelo meu filho, ora por isso. Se você quiser expor também não tem problema, né? É você que decide, né? Mas, a Adri já colocou, peço que me ajudem em oração pela vida da Érica e Fagner, amém. Vamos orar por esse casal, né, para que Deus
conclua os planos dele, né? Os princípios dele na vida desse casal, as promessas dele, né? Que as doutrinas do Senhor sejam estabelecidas na vida desse casal, em nome de Jesus. Amém? Eu já fiz o meu pedido aqui falando. Coloque o seu pedido, não perca, né, a oportunidade. Você tá com a oportunidade aqui de pedir para o Senhor proteger o seu filho, proteger o seu esposo, proteger sua família. Peça por proteção, peça por livramento, né? Peça por sabedoria, peça por entendimento, discernimento. Tem tanta coisa, minhas irmãs, que nós podemos pedir ao Senhor em prol da nossa família. Então, não deixe de colocar o seu pedido. O seu pedido é muito importante. Amém? A Lohana escreveu pela minha vida, minha família, meu filho, amém. Que o Senhor olhe para sua vida, minha filha. Que o Senhor olhe para sua família, guarde, né, todos aqui. Amém. A irmã Lúcia, desculpa, meu esposo ligou, por isso caiu. Amém, irmã Lúcia, não tem problema. Então vamos orar. Senhor Deus, ore, se você puder agora, ore conosco, né? Ore conosco nesse momento. A oração, ela é muito importante, é a hora mais, depois que que Deus fala conosco, é muito importante também nós falarmos com Deus, né? Nós entendermos que nós aprendemos aqui e a irmã Lourdes já colocou, ore por fortalecimento de fé. Amém. Então, vamos orar. Se coloque aí diante de Deus nesse momento, se você pode, e ore. Peça para o Senhor, Senhor, alinhe o seu coração ao meu coração, alinhe o meu coração ao seu coração. Não permita, Senhor, que eu perca o foco, não permita que eu venha perder o direcionamento. Me ajude, me fortaleça, Senhor. Nós precisamos ser fortalecidas pelo Senhor. Amém? Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, te bendizer, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e nós estamos aqui mais um dia, Pai, fortalecidas na tua palavra, fortalecidas, Pai, em tudo que nós aprendemos hoje, sobre que toda bênção, Pai, que nós recebemos traz para nós responsabilidades. Nós aprendemos também que a vida, Pai, deve ser respeitada, protegida. Nós aprendemos que o Senhor é fiel à sua aliança, mesmo quando nós ainda falhamos. Nós aprendemos, Pai, que a embriaguez, a irreverência trazem consequências terríveis, Pai. Tira, Senhor, esse pecado, Senhor, da nossa vida, da vida dos nossos filhos, da vida dos nossos esposos. Pai, em nome de Jesus, se houver, papai querido, vício, Senhor, de bebida, Senhor, na vida dos nossos esposos, na vida dos nossos entes queridos, até na nossa própria vida, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tirar, que o Senhor venha libertar, Pai, em nome de Jesus, liberta dos vícios, liberta, Senhor, de tudo aquilo que não te honra, Pai. Senhor, ajuda-nos a honrar os nossos pais, Pai, ajuda-nos a cobrir as fraquezas deles, Senhor, com respeito, nos traz essa consciência, Pai, não nos deixa letárgicas, Senhor, não nos deixa, Senhor, confusas, mas ajuda-nos a ser produtivas, ajuda-nos a ser, Pai, mulheres que dê frutos para o teu reino, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, nos levanta em oração, Pai, levanta-nos em oração pelas nossas vidas, as nossas famílias, os nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, não nos deixas desfalecer, Pai, mas nos ajuda a continuar firme na tua presença, Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada pedido das minhas irmãs, Pai, em nome de Jesus, pela vida da Érica e do Fagner, Senhor, alcança esse casal, Pai, alcança eles, a gente não sabe o que eles precisam, mas o Senhor sabe, a gente não sabe o que eles estão passando, mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor sabe, ajusta o coração deles, Pai, ao seu coração, Pai, em nome de Jesus, coloca os teus princípios, derrama as suas promessas, Pai, sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, abençoa eles, Deus, em nome de Jesus, estamos aqui clamando, intercedendo também pela vida, Senhor, da
Lohana, Senhor, de toda a sua família, a vida do Davizinho, Pai. Em nome de Jesus, guarda eles, liberta, Senhor, se tiver algum vício, guarda debaixo das tuas asas. Em nome de Jesus, continua ajudando a recuperação da vida do meu genro pelo joelho que ele operou. Em nome de Jesus, Pai, traga toda a provisão necessária, Pai, que eles precisam para esse momento, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, como a nossa irmã Lourdes também pediu, Pai, que o Senhor venha fortalecer, Senhor, a sua fé, venha fortalecer também a nossa fé, Pai. Todos esses pedidos aqui, Pai, tá entregues na tua mão, que tudo seja para a honra, para a glória e para louvor do seu santo nome, Pai. Assim nós oramos, agradecidas, porque tudo é para ti, tudo vem de ti, tudo volta para ti, Pai. E nós queremos, Pai, a partir de agora, aplicar todas essas informações que nós tivemos aqui, Pai. Em nome de Jesus, continua nos abençoando, continua nos ajudando a perseverar no estudo da palavra e na oração. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus que mais um dia nós vencemos. Glória a Deus que mais um dia nós estamos aqui com o Senhor. E eu peço, alguém... Ó, irmã Lourdes, salvação da minha família do Brasil. Amém, irmã Lourdes. Em nome de Jesus, que o Senhor alcance toda a sua família aqui, minha irmã. E a nossa também. Minhas irmãs, vamos começar a colocar o hábito dos pedidos de oração. Porque os pedidos de oração faz a gente orar mais. E a gente lembra mais da nossa família. E cada pedido seu vai abençoar não somente a sua vida, mas também a vida de toda a sua família. Quando a gente ora pelos outros, o Senhor devolve isso para nós em forma de bênção, em resposta de oração. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser pode abrir o microfone. Ninguém? Então a gente encerra, vou encerrar um pouquinho mais cedo hoje. E amanhã nós estaremos aqui, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Fiquem com Deus, podem sair em nome de Jesus.